Bom dia a todos. Vamos iniciar mais uma palestra, como a Maria falou. Nós estaremos falando hoje sobre essa passagem do Evangelho de Mateus. Eu cheguei a passagem aqui para que todos possam ter ela como referência. Está no capítulo 5, versículo 23 e 24. Toda semana a gente tem feito o estudo sequencial, né? Estamos estudando o Evangelho de Jesus, versículo a versículo, e essa semana ficou 2 versículos, porque eles estavam interligados e a gente precisa estudar os dois ao mesmo tempo. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. No tempo de Jesus, era muito comum nós apresentarmos ofertas, né? As ofertas apresentadas dentro do ritual do judaísmo. Então, todos os judeus, em determinado momento da vida, precisavam apresentar suas ofertas no altar. E aí Jesus era uma coisa extremamente sagrada, obrigatória e sagrada. E aí Jesus, preocupado, né, com essa questão e também com o objetivo de dar uma lição, ele nos coloca essa questão de que do que te adianta oferecer, seja lá qual for o sacrifício, qual for a oferta, diante do altar a Deus, se você tem um problema com o teu semelhante. A gente, voltando como na semana passada a gente falou, né, a gente sabe que os 2 mandamentos principais, segundo Jesus, é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, a oferta para o judeu era uma demonstração do amar a Deus sobre todas as coisas. E aí, Jesus deixa bem claro de que não adianta você dizer que ama a Deus, não adianta você oferecer a promessa, a oferta, seja lá o que for, se você tem algum problema com o teu irmão. Porque os 2 mandamentos estão interligados. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se você não ama a Deus, se você ama a Deus e não ama teu irmão, na verdade você não ama a Deus. Se você não ama teu irmão, ou se você tem algum problema com ele, é porque o primeiro mandamento, que é esse mandamento maior de todos, majoritário, você não está cumprindo ele de alguma forma. Então, Jesus nos traz essa visão de que é necessário que nós trabalhemos o perdão, trabalhemos a reconciliação, para que possamos realmente estar seguindo os preceitos da lei divina. Do que nos vale a oferenda a Deus se mantemos o coração tomado pelas paixões? Que é um dos grandes problemas das nossas vidas. Nós estamos envoltos, mergulhados nas paixões do mundo. Entre qualquer coisa ligada à vida espiritual e qualquer coisa ligada à vida física, à vida material, a gente sempre usa como primeiro ponto as coisas do mundo material. A gente sempre vai escolher as coisas da matéria em detrimento das coisas do espírito. Isso é o comum do ser humano. Haverá o tempo em que todos nós teremos a parte espiritual como principal em nossas vidas. E aí vamos tocar a nossa vida da melhor forma possível. Então, preferível, como nos disse Jesus, antes de qualquer oferta a Deus, retratarmos os nossos atos. O que Jesus diz é que do que adianta? Não adianta me oferecer, seja lá o que for, a Deus, se a minha conduta não está correta. A gente vê muito isso, né? Não criticando as outras religiões, mas o indivíduo, o homem em si, a pessoa comete todos os desatinos na vida e depois oferece alguma coisa a Deus como forma de quitar isso. Como se estivesse barganhando com Deus a quitação dos seus débitos, supondo que com isso vai alcançar a felicidade. E não é assim que a gente resgata as nossas dívidas. Não é oferecendo qualquer coisa que é externo.
Porque a gente tem muito culto externo. Eu ofereço alguma coisa que não me obrigue a ter sacrifícios para a mudança da minha conduta. E aí, se eu vou agir assim, eu não vou resolver nada. Mas isso é muito comum da gente. As pessoas cometem algum erro e fazem penitências, martirizam o próprio corpo, ou então ficam fazendo sequências de orações achando que isso resolve o problema. O mal, ele precisa ser resolvido. Se eu causei mal a alguma pessoa, se eu fiz, seja lá o que for, eu preciso resolver esse problema. E não vai ser com atitudes externas. Inicialmente, eu preciso mudar a minha maneira de pensar, eu preciso me arrepender do que fiz, porque o se arrepender não é chorar e continuar agindo da mesma forma. O arrependimento, ele leva muitas vezes lágrimas, sim, mas daquelas lágrimas em diante, a minha conduta necessariamente terá que mudar. Para que eu demonstre o verdadeiro arrependimento, senão não estará me valendo de nada. Aquele que se dirige ao Pai Criador com a alma envolta pelas nuvens das paixões tem dificuldade em refletir a luz do coração. Todos nós temos a nossa própria luz. Todos nós. Em graus diferentes. A luminosidade do indivíduo está diretamente ligada ao seu grau evolutivo. Eu não posso comparar a minha luz com o Francisco de Assis, por exemplo. A minha luz com um Bezerra de Menezes. Indivíduos que mostraram em vida a grande luminosidade que tem na sua alma. Porque vivenciaram o amor. O amor é o verdadeiro combustível para essa iluminação. Esses indivíduos vivenciaram o amor. Jesus, a gente não pode nem comparar, porque ele é o ápice dessa luminosidade. É o Espírito puro. Trazendo para espíritos que vivenciaram suas experiências na Terra, a gente comparando com qualquer um desses indivíduos que a gente observa por aí, que marcam o seu tempo na humanidade, a nossa luminosidade é muito pequena. Então, quanto mais livre dos débitos morais, maior será a intensidade dessa luz. Então, eu preciso, para ontem, começar a resgatar os débitos da minha vida. Eu preciso analisar a minha vida, identificar quais são os meus problemas, quais são os meus vícios morais, o que impede que essa luz realmente acenda dentro de mim e trabalhar isso. No meu cotidiano, no meu dia a dia. Não é achar que eu tomei a decisão e a partir daí eu passei a ser um facho de luz. Não. Eu tomei a decisão e aí vem a dura luta pela libertação, pela transformação. Jesus nos diz a necessidade de ultrapassarmos a porta estreita e depois seguirmos pelo caminho apertado. Ele não disse que depois da porta estreita nós teríamos um caminho largo, fácil. Não. Ele disse que depois da porta estreita nós teríamos um caminho apertado, um caminho difícil. Porque teremos o homem velho nos conclamando o tempo todo a voltarmos a cometer os erros, a vivenciarmos as paixões. E aí, essa luta diária é que vai determinar se nós vamos alcançar ou não a evolução espiritual. E é difícil. Não é dizer assim, não, tomem a decisão e pronto, a partir de hoje serão espíritos puros. Não. Façam a decisão e a partir de hoje vocês terão que travar uma luta muito difícil. Essa é a grande verdade. Jesus não ofereceu facilidades. Ele ofereceu dificuldades, mas nos recompensando no final de tudo isso com a eterna felicidade. Esse é o grande detalhe. Eu vou sempre falar na questão das bem-aventuranças. Quando a gente vai para o grego, bem-aventurança é Macários. Macários significa extremamente feliz. E para o grego, só tinha direito a essa felicidade os deuses. Jesus diz que nós, seres humanos comuns, temos direito a essa felicidade. E a gente vai para o aramaico, Esher, festa de felicidade.
Então, o que Jesus nos diz é que nós teremos uma festa, abundância de felicidade em nossas vidas. Se formos simples, se chorarmos, se formos misericordiosos, brandos, pacíficos. Jesus está escrevendo tudo isso. Esse é o caminho que ele nos indica. E é um caminho que não é simples. Para as convenções do mundo, como diz Paulo de Tarso, é loucura. Mas para as convenções divinas, para as leis divinas, é o caminho para a conquista da felicidade. A gente olha para o nosso mundo e a gente vê tanta desgraça, tanta desigualdade, tanta violência, e a gente fica com o questionamento: o porquê disso tudo? Deus criou um mundo para ser esse palco de coisas ruins, negativas? Claro que não. Deus criou a Terra é maravilhosa, a Terra é lindíssima. Mesmo com tudo que nós estamos fazendo com a Terra, é uma obra divina maravilhosa. Nós, que fomos criados simplesmente indivíduos simples e ignorantes. E Deus nos colocou o livre-arbítrio. Ele diz: conquistem a felicidade. Sigam o caminho que vocês acharem melhor. O caminho do bem facilita e encurta a conquista da felicidade. O caminho dos erros, do mal, claro, ele vai me trazer como consequência a dor, o sofrimento. Para que essa dor, esse sofrimento, me reconduza ao caminho correto. Não é punição de Deus, não é castigo. É redirecionamento. É te redirecionar para o caminho certo. Porque a dor incomoda. A gente brinca muito aqui, né, onde tem o nosso tratamento espiritual, que salão aqui não dá conta de tanta gente, a gente ficam lá embaixo assistindo pela televisão uma parte dos que vem, e o número de trabalhadores é muito grande. E se a gente for fazer um questionário aqui, fazer uma pergunta aos trabalhadores, a grande maioria vem pela dor. A grande maioria de nós chega à religiosidade pela dor. Porque a dor nos redireciona. A dor nos mostra: olha, está na hora de mudar. Isso que você está fazendo está te trazendo a dor como consequência. Então vamos mudar. E aí o indivíduo vem, começa a participar do tratamento, começa a perceber uma mudança, uma ressignificação da sua vida, e aí acaba tomando gosto e compartilhando o benefício que recebeu com o outro. Esse é o trabalho. É importante limparmos o coração das más vibrações para que a nossa luz brilhe e se propague até Deus. Gente, esse nosso pensamento negativo, essas nossas atitudes negativas, funcionam como uma nuvem. O sol está lá atrás. Quando a gente está com o dia nublado, a gente não consegue ver o sol. A luminosidade dele diminui. E as paixões, as atitudes erradas, os pensamentos negativos, fazem isso com a gente. Quando percebemos que realmente essas nuvens podem ser removidas por nós, e a gente começa a removê-la, abre-se um sol maravilhoso em nossas vidas. E aí a gente começa a viver uma nova realidade. A nossa vida muda radicalmente. Jesus ensina que o culto religioso perde valor se as atitudes de quem cultua são erradas com relação aos seus semelhantes. Eu me lembro isso a perder de vista, muitos anos atrás, trabalhando, tinha um amigo que o pai dele era vendedor da Antártica. E aí, vendia lá no centro da cidade, naquelas comunidades lá do centro, e ele falando, ele contando, uma vez ele foi com o pai dele, no sábado, e aí, quando estavam lá num daqueles bares lá de uma comunidade, lá no morro daquele, aparece o dono do morro, né, o bandido, falando que estava vindo da missa, tinha se comungado, tinha se confessado, estava com o corpo, estava com a alma aliviada. E a gente fica pensando, né? Isso alivia alguém? De forma alguma não é aliviar alguém. A pessoa pode até ter a ilusão de que
vai mudar alguém. Porque só é isso, é o culto religioso externo. Porque se encontrar com Jesus significa fazer transformação interna. O culto tem que ser interno. Cultuamos a Deus internamente. Ainda necessitamos de templos de pedra. Porque somos indivíduos extremamente ainda que cultuam o que é do lado de fora. Então a gente precisa de referências. Mas, como nos disse Jesus, haverá tempo em que vamos cultuar Deus em espírito, com o coração. E aí, os templos religiosos perderão a sua função. Hoje, são extremamente necessários. Porque o que é religião? Religar, levar o indivíduo a Deus. Religar o indivíduo a Deus. E a gente precisa ainda desse contato, dessa coletividade para nos aproximar mais de Jesus. Precisamos disso. A doutrina espírita nos fala muito disso. E sabe por quê? É porque a gente não ora, a gente não medita, a gente não faz essa ligação mental com as esferas superiores. E aí, quando a gente entra dentro de um templo religioso, espírita, católico, evangélico, budista, seja qual for, nós ali vamos entrar numa psicosfera que está formada e vamos nos reconectar com as esferas superiores. Então, é um passo importante. A religião é importante. Qual é a religião certa? A que tocar e aquecer o coração do indivíduo. Não tem religião certa. Se a gente for cair na asneira de dizer que a doutrina espírita é a religião certa, por que Madre Teresa de Calcutá, um espírito evoluidíssimo, foi católica? Por que Francisco de Assis foi católico? Por que tantos outros? Caio Fábio, um pastor que nós temos aqui no Rio de Janeiro, um espírito evoluidíssimo. Por quê? Porque não é a religião, é a caminhada. É a caminhada. O indivíduo pode estar dentro de qualquer religião. Pode ser um déspota ou pode ser um grande espírito. Não é religião. A doutrina espírita tem a qualidade de nos revelar o mundo espiritual, que as outras religiões ainda não fizeram. Mas vão fazer um dia. Que o mundo espiritual está se descortinando cada vez mais. Os espíritos cada vez mais estão se apresentando a todos nós. Cada vez mais está acontecendo isso. Então, vamos um dia ter a espiritualização como religião, como requisito básico de todas as religiões. Todos nós vamos ter a comunicação com os espíritos, todas as religiões, não só a doutrina espírita, porque a doutrina espírita não é a dona do espírito, não é a dona da reencarnação, não é a dona da mediunidade. Isso são leis elaboradas por Deus. Se são leis elaboradas por Deus, estão ao alcance de todos, independente do credo. Vamos lá. A ideia é essa. Se alguém disser, ama a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 20. João, extremamente sábio. Se eu não amo meu irmão que eu estou tendo contato, eu não vou amar a Deus que eu não vejo. A gente ainda consegue direcionar o amor naquilo que é mais palpável. É só a gente ver a questão dos espíritos. Fala que tem uma atividade religiosa onde existe a manifestação de um espírito, fica assim. E estamos com a sala cheia de espíritos. Só que ninguém está vendo, então ninguém liga. Mas se o médico der uma manifestação, fica cheio de gente. Tanto é que hoje tem trabalho de cura? Tem. Os espíritos, os médicos do plano espiritual, o doutor Ricardo, a turma está toda aqui. Toda aqui trabalhando. Só que no outro domingo, próximo domingo, os médios vão dar manifestação desses espíritos. Aí é a fé materializada. E a gente não precisa disso. Não deveríamos. A nossa fé deveria ser robusta ao ponto de acreditar que em todos os momentos onde estamos congregando, os espíritos estão presentes nos auxiliando. Oferta do grego, dorma. Palavra que se refere a qualquer classe de presentes ou oferendas especiais. É todo presente que a gente dá. Ah, eu vou subir a escada da penha de joelho. É uma oferenda. É um presente que a gente acha que está dando. Eu não sei qual a utilidade de eu ficar com o meu joelho todo arrebentado e Deus vai ficar feliz por isso.
Jesus diz, não é misericórdia, não é sacrifício, é misericórdia, gente. Não é esse tipo de sacrifício. Se eu sou misericordioso com o meu próximo, eu estou oferecendo uma oferenda muito maior a Deus do que fazendo qualquer coisa dessa. Em Mateus, capítulo 23, versículo 18 e 19, se deixam ver claramente qual era a importância ritual de uma oferenda colocada sobre o altar. Para o judeu, era o momento máximo. Era você ir ao templo de Jerusalém e colocar a tua oferenda ali no altar. Tanto é que o judaísmo vivia financeiramente dessas oferendas. Porque você não poderia levar, você levava, vou dar um, que eles falavam, um pombo, vou dar um cabrito, porque eles faziam holocaustos. O judaísmo fazia holocaustos. A gente, graças a Deus, dentro do cristianismo não tem esse tipo de coisa. Mas se fazia holocaustos. E aí você chegava no judaísmo, o teu animal era avaliado pelos doutores da lei. E eles sempre arrumavam um problema dizendo que aquele animal não era puro. Aí você tinha que comprar um deles. E ainda tinha um detalhe, o câmbio, porque não podia comprar com a moeda de fora, existia uma moeda única que era dentro do templo. E o câmbio era sempre prejudicial a quem estava de fora. E aí, eles pegavam o teu bicho, ficava para eles, vendiam um para você fazer o sacrifício, e o teu eles vendiam para outro dizendo que era puro, que já não era puro para você. Então, era um comércio. Tanto é que Jesus, quando entra, ele derruba lá as bancas dos cambistas que vendiam e disse que a casa de Deus não era lugar para esse tipo de coisa. Para comércio, para se vender a fé. Mas a oferenda era, e é, o judaísmo ainda, uma parte importante do grupo deles. Então, Jesus, ele usava de todos os meios, aproveitava todas as lições para passar a verdadeira lei divina, para corrigir distorções. Ele tinha essa característica. Se por um acaso o ofertante se lembrasse de qualquer desentendimento entre ele e outra pessoa, enquanto esperava que o sacerdote viesse receber a oferta, deveria primeiramente ir corrigir o seu relacionamento com o próximo. Jesus, ele muda aquela importância máxima da oferenda para o segundo lugar. Porque o mais importante é você se reconciliar com o teu amigo, com o adversário. Esse que é o mais importante. É viver a paz. É cultuar o perdão. Então ele coloca a oferenda em segundo plano. Porque ele sabia que aquela oferenda ali não tinha uma importância espiritual grande. Demonstrava uma devoção, sim. Fé do indivíduo, sim. Mas do que adianta devoção e fé se você não muda as suas atitudes? Jesus começa a mudar a forma de se ver e se relacionar com Deus. Irmão, referência ao nosso próximo. Quando Jesus fala do irmão, próximo, não é consanguíneo, é irmão e humanidade. A parábola do bom samaritano mostra bem claro isso. Aquele com quem mantemos relacionamento, todos que estão ao nosso entorno. Todos. Esse é o próximo. Esse é o nosso irmão. Jesus, ele muda a noção de família. Ele amplia para a família universal, a família espiritual. Todos nós, sendo filhos de Deus, somos irmãos. Jesus deixa isso bem claro. O interessante é a gente observar o seguinte, que até a vinda de Jesus, Deus era o Senhor dos Exércitos, o Criador da humanidade. O primeiro a chamar Deus de Pai foi Jesus. Ele chama de Abba, Paizinho querido. Ele traz para o indivíduo uma intimidade com Deus, uma relação de pai e filho. Ele muda isso. Então, o que ele nos mostra é o seguinte, todos nós somos filhos de Deus. Como filhos de Deus, somos todos irmãos. Então, o nosso relacionamento com o próximo é um relacionamento com o nosso irmão. De origem primária, que é Deus. Foi dali que saímos. Todos nós. Então, somos todos únicos, criados em momentos individuais, mas com a mesma origem. Então, somos todos irmãos. Cristo aclarou que todos os homens são irmãos, independentemente de raça, cor, posição social e sexo. Parábola do bom samaritano, que está em Lucas, no capítulo 10, versículo 29 a 37. Jesus, ele usa a parábola do bom samaritano
de forma magistral, porque o judeu odiava o samaritano. E ele, falando para os judeus, ele mostra que o misericordioso foi o samaritano. E que ele diz que não é a religião, que é o indivíduo. O homem que agiu com misericórdia foi aquele que, para o judeu, era um execrado. Porque passa um doutor da lei, passa rabino, passa todo mundo pelo que estava caído e ninguém liga. Nós andando pela rua e vendo não, passando sem ver os caídos que estão pelas ruas. Os homens invisíveis, mulheres invisíveis. São aqueles que o samaritano socorreu. É isso que Jesus diz, olha, uma mensagem de 2000 anos está atual. Porque quantas vezes passamos pela rua e tem alguém caído, a gente não percebe, passa direto. Quando tem um acidente, engarrafa tudo, porque todo mundo quer ver o sangue. Mas ninguém, naquele momento, faz uma prece. Pede para que os médicos do plano espiritual ajudem aqueles indivíduos que estão ali envolvidos no acidente, para os que desencarnaram, que os acolhem. Ninguém lembra disso. Como quer ver a cena? Apenas isso. Aí Jesus diz, deixa ali e vai se reconciliar, né? Deixa ali. O apresentar uma oferta a um sacrifício pessoal se considerava entre os atos religiosos mais sagrados e importantes. Mas ainda isso deveria ocupar um lugar secundário pela circunstância aqui exposta. Deixa a tua oferta ali e vai resolver a tua vida. Quando resolver a tua vida, você estará apto a fazer essa oferta. Porque você fez a maior oferta de todas, foi a reconciliação. Diante dessa atitude, Deus está satisfeito. Aí sim. A outra, você volta e complementa, cultuando aí a tua fé, né? É possível que a oferta aqui mencionada fosse um sacrifício feito com o fim de obter o perdão e o favor de Deus. Porque as pessoas são muito assim, cometem erros, aí dão uma oferta a Deus pedindo perdão. Ou então dão uma oferta para ganhar alguma coisa, uma barganha. Estou negociando com Deus. Deus está precisando de um cabritinho morto, deve estar com fome, eu vou dar e ele vai me dar dinheiro, saúde, vai me dar alguma coisa. Como se Deus precisasse de alguma coisa. Quem precisa de alguma coisa somos nós. Deus é o todo, gente. Deus é. Como diz Clara, Deus é e basta. Não precisa de nada. O universo pertence a Deus. Então, as nossas ofertas externas, materiais, não têm significado algum. O que realmente demonstra a nossa ligação com Deus são as nossas atitudes. É o nosso perdão, nossa misericórdia, a indulgência. Essas atitudes é que mostram que somos o amor. O amor é a vivência dessa ligação com Deus. Cristo insiste em que os homens devem arrumar as contas com o seu próximo antes que possam reconciliar-se com Deus. Conforme está em Mateus, capítulo 6, versículo 15, e na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 20. Gente, se eu estou querendo resolver o meu problema com Deus, eu tenho que resolver o problema com o próximo. Isso é diretamente ligado. Não há indivíduo que resolva os seus problemas sem que melhore a sua conduta diante do próximo. Se a gente parar aqui e olhar para trás, então passar em vista rapidamente a nossa vida, os nossos dias, vamos ver que temos problemas com alguém. Tivemos alguma desavença com alguém, estamos irritados com alguém. E isso cria uma nuvem que nos esconde, que apaga a nossa luminosidade. E aí a gente não conquista a felicidade. Porque a felicidade só é completa quando o indivíduo está liberto de tudo. Por que Jesus é um ser feliz? Porque Jesus era liberto de tudo, é um espírito puro, alcançou a pureza total, o conhecimento de tudo e o amor supremo. Esse é o caminho. E esse será o nosso caminho também. A obrigação mais importante tem prioridade sobre outra de menor importância. A mais importante é o reconciliar-te com o teu inimigo, com o teu amigo, seja lá quem for. Essa é a mais importante.
O resto tudo é secundário. O resto tudo perde significado. A reconciliação tem mais importância do que o sacrifício. Viver os princípios cristãos, conforme está lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, Paulo de Tarso falando, são de muito maior valor à vista de Deus do que praticar as formas externas da religião. Também na segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Paulo de Tarso, ele falou muito sobre isso, porque Paulo vivenciou muito isso. Paulo era um doutor da lei, e aí, em determinado momento, faz a grande transformação da vida dele. E ele se deparou com grandes dificuldades dele, porque ele fala que ele tinha um espinho espetado na carne, que era o homem velho, que chamava ele sempre a voltar a ser o que era. E ele tinha consciência plena que ele nunca mais poderia voltar a ser Saulo. Saulo era o que seguiu o cristão, que era orgulhoso. Ele não poderia mais voltar a ser esse indivíduo. Então, ele lutou contra ele mesmo. E ele teve um momento que ele falou, aquilo que eu quero, eu não faço. Aquilo que eu não quero, eu ainda faço. Fazendo uma confissão de que o homem velho, às vezes, conseguia impulsioná-lo de volta às paixões. Mas lá no finalzinho da vida, ele disse, não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Aí ele já tinha dominado totalmente o homem velho. Já estava pleno. Tanto é que foi o indivíduo mais importante do cristianismo. Não temos dúvida, tirando Jesus, é claro. Mas é o indivíduo mais importante. Porque ele expandiu o cristianismo. Levou o cristianismo para fora das fronteiras de Jerusalém. Levou o cristianismo a ser o que é hoje. As distorções que a gente encontra no cristianismo hoje são obras nossas, não de Paulo. Paulo expandiu o cristianismo. Porque ele lutou contra ele mesmo. Foi a batalha. Ele falava, é a batalha que ele tinha. Lutar contra ele mesmo é a nossa batalha. A gente não tem que se iludir que tem que lutar contra o outro para vencer na vida. Temos que lutar contra nós mesmos. É hoje ser melhor do que eu fui ontem. Amanhã ser melhor do que eu sou hoje. E assim, sucessivamente, até que a gente alcance um patamar de equilíbrio. Até que as paixões não tenham mais lugar em nossas vidas. É por isso que o Emmanuel falou para o Chico que os 3 palavras-chave para a vida do Chico eram disciplina, disciplina e disciplina. Precisamos disciplinar as nossas vidas para que a gente não volte a errar. Para que a gente não volte a ser maledicente, para que a gente não volte a ser violento, para que a gente não volte a agir de forma equivocada, desonesta. É disciplina. Porque inicialmente eu vou ter vontade, mas eu vou me disciplinar para não fazer. Enquanto eu não me conscientizar disso, eu vou continuar. Não tenho dúvida disso. Reconciliar. E perdoa as nossas dívidas como também nós perdoamos aos nossos devedores. Essa passagem está contida na oração dominical, Pai Nosso, lá em Mateus capítulo 6, versículo 12, quando os discípulos perguntam a Jesus como devemos orar. Porque Jesus, ele se afastava e fazia orações que ninguém sabia como, e todos tinham certeza absoluta que ele criava uma conexão plena com Deus. E aí, Senhor, como devemos orar? O judeu orava em pé, voltado para o templo de Jerusalém. E Jesus, ele mostra uma maneira totalmente diferente. Ele traz uma oração que muda totalmente isso. Ele tira, por exemplo, a vida em busca do supérfluo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão nosso. A manteiga, o queijo, o resto, não é tão importante. Ele bota o indivíduo focado no que não é importante. A primeira parte dessa oração é louvando a Deus. A segunda parte é as nossas necessidades diante da vida. É uma oração perfeitíssima. Então, nessa oração, ele fala da importância da reconciliação. E perdoa as nossas dívidas, como também nós perdoamos aos nossos devedores. Existe aí uma ligação muito importante. Se eu não perdoo os meus devedores, fica claro que eu não serei perdoado. Perdoa como eu perdoo. Então, Jesus linkou as duas coisas. Para que eu
seja perdoado dos meus erros, se torna necessário que eu também use de misericórdia e perdoe a quem faz qualquer coisa contra mim. Isso é fundamental. Grego, afiemei, palavra comum no Novo Testamento, que com frequência significa deixar para lá. Porque ninguém esquece as ofensas. É perder tempo. Eu vou esquecer. Não vou esquecer. Porque aquilo ali ficou registrado em minha vida e me serve de lição. Até para que eu não faça também aquilo com ninguém. O que eu preciso é deixar para lá. Se eu não deixar para lá, eu vou ficar revivendo aquela situação e cada vez que eu reviver aquela situação, toda aquela energia negativa naquele momento se aposta de mim. E aí eu volto a viver aquele momento de sofrimento. Quando eu deixo para lá, aquilo perde significado. E aí eu sigo minha vida. Ou deixar para lá um despedir, né? Manda embora. Manda embora o problema. Manda embora a ofensa. Deixa ela para lá. Conforme está em Marcos capítulo 4, versículo 36. Mas que também se traduz corretamente com a ideia de remeter. Remeter mesmo, jogar fora. Como está em João, versículo 20, capítulo 20, versículo 23. Ou perdoar, que eu acho que é o que mais traz clareza para a nossa linguagem. Perdoar. O reconciliar é perdoar. Se eu não perdoar, eu não consigo me reconciliar com ninguém. O perdão é a palavra-chave. Se eu não fizer isso, não vai mudar nada. Quando se emprega a palavra com esse segundo sentido, faz-se ressaltar a ideia de que perdão deixa sem culpa ao pecador. Perdoar mesmo. Largar de mão tudo. O orgulho. Porque o que nos faz ficar ofendido é o nosso orgulho. A gente precisa abrir mão do orgulho. Se a gente entender isso, nossa vida vai ganhar novos rumos. Vamos começar a colher outro tipo de fruto. Frutos doces. E a gente ainda está colhendo frutos amargos, porque a gente ainda está plantando árvores que dão frutos amargos. Precisamos colher esses frutos melhores. E não adianta eu plantar um pé de qualquer fruta e achando que vou colher outro. Eu colho aquilo que eu plantei. Isso é uma lei divina. Não há como fugir. Sempre vamos colher aquilo que plantamos. Sempre. Não há como ser diferente. Nossas dívidas, né? Que é o perdoar nossa dívida. Ofelemã. Palavra comumente empregada para referir-se às dívidas legais. Que eram dívidas legais que o judeu tinha, né? Conforme Paulo fala em Romanos, capítulo 4, versículo 4. Era perdoar essas dívidas. Tanto é que Jesus, ele faz uma parábola do devedor. Daquele indivíduo que estava devendo ao seu patrão, pede prazo para pagar, o patrão tinha mandado jogar ele na cadeia, e o patrão realmente perdoa aquela dívida muito grande que ele tinha. E ele sai e encontra um companheiro dele que tinha uma dívida pequena com ele, pega o indivíduo pelo pescoço e manda botar na cadeia porque não pagou a dívida pequena. E aí as pessoas vão ao rei, comunicam esse senhor, né, que aquele indivíduo não tinha perdoado uma dívida pequena, e ele pega esse indivíduo e fala assim: se você não perdoou uma dívida pequena, como é que você quer que eu te perdoe uma dívida grande? E coloca o indivíduo na cadeia. O que é simbolizando isso? De que se a gente não perdoar as pequenas dívidas que os outros têm com a gente não vai ser perdoado as grandes dívidas que a gente tem. Se a gente olhar para trás, para o passado, a gente vai observar que somos grandes devedores. Grandes, todos nós. E a dívida que o indivíduo tem com a gente é insignificante em relação à nossa dívida para com a humanidade. Então, temos que ter consciência disso. Mas usa aqui o sentido de dívidas morais e espirituais, porque a palavra ela tinha a conotação de dívidas legais. Mas Jesus está pouco se importando com isso.
Ele está falando daqui das questões morais e espirituais, que são aquelas que vão seguir com a gente. Porque eu posso ser um ótimo devedor no SPC. Eu vou desencarnar, ninguém vai no mundo espiritual me cobrar para eu voltar e pagar o carnê da Casa Bahia que eu não paguei. Não tem como. Mas as minhas dívidas morais, espirituais, éticas, eu carrego comigo. E retorno para esta vida com essas dívidas. Porque o retornar para aqui, reencarnar, significa uma oportunidade de quitar as dívidas. Então estamos aqui para quitar dívidas. Aprender, claro, porque quando eu aprendo, eu paro de me endividar, mas também pagar parte da dívida que eu tenho. Aqui se representa o pecado como dívida e ao pecador como devedor. A passagem paralela de Lucas diz pecados, capítulo 11, versículo 4, e Mateus, capítulo 18, versículo 18 a 30, e Lucas 7, 41 a 43. Um dos evangelistas, eles escrevem com uma linguagem diferente. Porque quando a gente vai estudar o Evangelho, a gente fala assim, mas existem maneiras de escrever diferentes. Por que eles escreveram de diferente? Quando a gente observa, por exemplo, Mateus escreveu o primeiro dos evangelhos direcionado aos judeus. Então, a linguagem de Mateus tinha que ser uma linguagem que o judeu entendesse. Então, ele fala muito dos reinos dos céus, o judeu não falava muito de Deus. Ele fala do Messias, ele traz o Velho Testamento, porque era a linguagem necessária. Marcos, por exemplo, fala para os romanos, para os gentios. Então, a linguagem de Marcos é adequada aos gentios. Lucas fala para os gregos. Então, a linguagem é próxima dos gregos. E João, já aos seus 80 anos, depois de muitos anos, fala para os cristãos. A linguagem é totalmente diferente. Cada um tem essa linguagem. E a gente fala assim, mas tem diferença. Tem que ter. Quando você vai apresentar provas de um crime, de qualquer coisa, você pega a testemunha, se as testemunhas relatarem idêntico àquilo que viram, eles de cara descartam, porque houve combinação. Isso, na área do direito, tem aqui algumas pessoas que têm na área do direito, sabem muito bem disso. Porque logo, essa testemunha não tem peso, está muito igual. Porque cada um de nós tem a perspectiva de ver. E o Evangelho mostra isso. Perspectivas diferentes de ver a mesma coisa. E aí, o resultado é sempre o mesmo, mas a forma de relatar é diferente, é conforme o entendimento daquele indivíduo. Isso é que faz o Evangelho ser o que é. Isso que faz Jesus ser, de todos os seres da história, o mais bem relatado. Não tem ninguém que tenha relatos tão precisos como tem Jesus. Nenhum outro, não tem. Jesus é o grande homem da humanidade. Então, o nosso objetivo, sempre de trazer um desses estudos, é fazer com que tenhamos alguma reflexão sobre isso, que venhamos a meditar sobre isso. Como estamos agindo? Como é que estamos vivenciando a nossa fé? Como estamos lidando com o próximo? Como é que está o amor a Deus sobre todos? São perguntas que nós precisamos responder. Porque através dessas respostas é que a gente vai encontrar o que precisa ser mudado e o que precisa ser melhorado. Porque perfeito não tem nada. Então, algumas coisas vão precisar ser melhoradas e algumas coisas precisam ser mudadas radicalmente. Se não respondermos a essas perguntas, vamos continuar chegando dia 31 de dezembro falando 2019 vai ser diferente, vamos mudar. Ano que vem vai ser tudo diferente. Aí você senta e digita e fala assim, beleza, vai mudar o quê? Não sei, mas vou mudar. Nunca vai mudar. Não vai mudar, gente. É que nem a dieta, que vai começar na segunda. A gente não dá dia, é segunda. Tem segunda até a eternidade. E é sempre na segunda. Porque quando eu quero mudar, eu mudo agora. Eu vou me transformar agora? Não. Mas eu tomo a decisão nesse instante. Essa é a grande diferença daqueles homens como Francisco de Assis, que quando se depara com Jesus que pergunta o que é melhor, seguir ao céu
ou ao Senhor. Que ele diz ao Senhor, aí Jesus diz para ele, então volta e aguarda, que eu vou te passar novas instruções. Naquele momento, ele voltou transformado no espírito que no final da vida ele era? Não. Mas ele voltou com a decisão de mudar a vida dele. E dali em diante ele teve uma luta ferrenha contra ele mesmo. E foi vencendo cada um dos obstáculos. Porque ele tomou a decisão não pode ser amanhã. A partir de amanhã eu vou mudar. Não existe o amanhã não existe. Porque eu não sei nem se eu vou estar encarnado amanhã. Por que eu vou planejar uma coisa amanhã? Eu tenho que fazer agora. O meu agora que é importante. Eu mudo agora. Eu mudo porque as transformações, elas começam na área mental. Na mente do indivíduo. Então é a postura mental que eu tenho agora é que vai determinar o que eu serei amanhã. Que vai me dar força para, inclusive, encontrar o perdão. Que vai me dar força para me tornar uma pessoa misericordiosa. Vai me dar força para, como Jesus fala, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Os que choram são aqueles que se deparam com seus próprios erros e compreendem que precisam fazer grandes transformações. Choram de arrependimento de terem errado. É fundamental. A palavra grega que fala do chorar, na verdade, quando a gente traduz, é a dor intensa que joga o homem de joelho. É ele, irmão. A dor intensa que joga o homem de joelho. É esse arrependimento que faz o indivíduo sentir uma dor por compreender que já errou tanto. E aí se transforma. Se a gente não compreender isso, se a gente não fizer a nossa mudança a partir do agora, vamos continuar sonhando em sermos de Jesus. Sem fazer nada. Todo mundo quer ser um Chico Xavier, por exemplo, na mediunidade. Não tem um médico que não tenha como meta ser Chico. É um médium fabuloso, com uma mediunidade fora do padrão, totalmente fora da curva. A mediunidade de Chico era algo assim de deixar qualquer um de boca aberta. E o indivíduo quer ser aquilo, mas ele esquece de todo o sacrifício, toda a dedicação, toda a meditação, todo o trabalho mental, todo o trabalho de concentração que o Chico fez, toda a reforma íntima para se tornar quem foi. Uma pessoa quer ficar pronta, não quer ser o Chico. Mas a dor, o sofrimento, a dificuldade que o Chico teve que superar, ninguém quer ter. E não tem como ser feliz sem passar pelos obstáculos da dor. Não tem como ser feliz sem trabalhar o perdão. Não tem como ser feliz sem trabalhar a misericórdia. Não tem como. Trabalhar a humildade. Um dos atributos máximos que Francisco de Assis chegou foi o quê? Trabalhar a humildade. Ele se tornou o pobre dos pobres, porque ele sabia que lá atrás existia um homem extremamente orgulhoso. Então ele dobrou o orgulho dele, vivendo na miséria absoluta, dependendo de tudo dos outros. E aí ele conseguiu dobrar. E o fato que foi marcante na vida dele, ele olhava para todos os indivíduos e enxergava Jesus. Como ele tinha um amor muito grande por Jesus, ele não poderia fazer nada contra qualquer uma daquelas pessoas que ele chegava a Jesus. E aí ele muda a maneira dele lidar com todo mundo. Não tinha mais raiva de ninguém, as pessoas aprontavam com ele. Quando traíram ele, Frei Elias traiu ele, que criou as basílicas, viu tudo que ele era contra, ele simplesmente olhou para Frei Elias e enxergou Jesus. E aí, vendo Jesus, ele poderia ficar com raiva? Poderia querer vingança? Poderia fazer qualquer... Não. Simplesmente nem magoado ficou. Porque aquilo ali, para ele, era uma experiência de vida, um aprendizado. E ele tocou a vida dele. A gente precisa fazer isso. Precisamos fazer isso. Se não fizermos isso, não vamos mudar a nossa vida. Só para a gente encerrar nossa palestra, né? A gente tem uma orientação que vem de Francisco de Assis, para que a gente sempre faça um momentozinho de meditação, de uma prece. Cada um feche seus olhos, coloque todas as suas necessidades, seja de que ordem for, porque Francisco informa que levará todos os pedidos ao pé de Jesus. É um momento importante, não podemos esquecer também da mãe científica, né? Maria, mãe de Jesus, esse espírito que tem uma
influência muito grande junto a Jesus. Então, a gente deveria estar fazendo isso todos os dias de nossas vidas, mas vamos sempre aproveitar aqui uns minutinhos e fechar os nossos olhos, nos reconectarmos com Deus e pedirmos para que o Francisco, para que a Mãe Santíssima leve os nossos pedidos a Jesus. Fechemos os nossos olhos, façamos as nossas preces. A fé é que muitas vezes a gente acha que os nossos problemas são tão grandes que não há solução. E se não houver solução, não haveria motivo para que nós estivéssemos aqui. Tudo é um aprendizado, tudo é uma maneira de nos fazer repensar as nossas vidas. Confiamos em Deus, confiamos em Jesus. Eu tenho certeza absoluta que, se for da nossa necessidade, tudo se realizará. Não tenho dúvida disso. Mas, como não sabemos, vamos pedir. Então, isso é importante. Fiquemos todos em paz, que Jesus possa nos abençoar e que tenhamos uma semana aí repleta de tranquilidade, de harmonia e, principalmente, de reflexão. Sim. Bom, queridos amigos, agora a gente vai passar para o segundo momento, que é o momento do passe. Lembrando que a espiritualidade continua trabalhando, não só no passe, mas aqui no salão também. Então a gente pede, por favor, que aqui o silêncio se mantenha e que qualquer conversa, aconteça apenas lá embaixo. Vamos elevar nosso pensamento e agradecer por essa palestra que nos instruiu com tantas palavras de amor, conhecendo um pouco da vivência do Cristo, do Evangelho trazido pelos seus apóstolos, que possamos refletir sobre esse estudo dessa manhã, entendendo que temos tanto ainda a trabalhar em nós, homens velhos, trabalhar o amor, o perdão, a caridade, entendermos nossas dificuldades, entendermos nossas imperfeições e batalharmos todos os dias, aproveitando por essa belíssima oportunidade dada pelo Deus, nosso Pai, que é essa reencarnação. Mais uma oportunidade de cumprir nossos objetivos, de trabalhar nossos erros, de perdoar nossos semelhantes e, acima de tudo, de pedirmos perdão a todos aqueles nessa encarnação ou em outras que magoamos ou ofendemos. Trabalha em nós, Deus nosso Pai, todo o seu amor e a sua misericórdia. Que possamos ter uma semana abençoada e que o Evangelho do Cristo esteja em nossas atitudes, pensamentos e no nosso comportamento diário. Fica conosco, agora e sempre, assim seja.